Na aula de hoje nós vamos aprender sobre fundos imobiliários do agronegócio. Vale a pena investir? Não vale a pena investir? Quais são os que estão na minha carteira? A gente vai na aula de hoje fazer um mapa sobre o setor inteiro do agronegócio no Brasil, por que esse setor é extremamente importante, quais são as empresas e fundos imobiliários do agronegócio listados na Bolsa de Valores que você pode investir, as vantagens e os riscos de aplicar nesse setor, quais são os fundos imobiliários do agronegócio, todos os fundos imobiliários, a gente vai analisar na aula de hoje, análise individual de cada um deles e quais são os que eu invisto e os porquês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para a gente poder cada vez mais crescer a nossa comunidade e chegar conteúdo de valor para você. Então vamos lá, qual que é a ideia dessa aula? Eu explicar para você um passo a passo bem mastigado de tudo que você precisa entender para que ao final você consiga decidir se você quer investir no setor de agronegócio e se você quiser seus fundos imobiliários que estão surgindo desse setor, que rompem um pouco o padrão de ser galpão, logístico, shopping ou laje corporativa, você entrar para diversificar sua carteira nesse sentido. Mas antes de chegar nos fundos imobiliários, você precisa entender um pouco sobre o setor. A análise sempre é do macro para o micro para você conseguir tomar uma boa decisão se esses fundos cabem ou não na sua carteira. E já adiantando, dando um mini spoiler para vocês, esses fundos estão vindo cada vez com maiores crescimentos, estão se expandindo. É um segmento que eu não vejo outro caminho para isso sem se saírem mais e mais fundos e a atenção das pessoas irem para lá. Mas isso quer dizer que é um bom investimento? Vale a pena ou não vale? A gente vai avaliar exatamente isso junto na aula de hoje. Então, comecemos do começo. O agronegócio na Bolsa de Valores é dividido em 4 macro segmentos. Primeiro, a parte de plantio, que nós temos em azul ações, ou seja, empresas listadas na Bolsa, e em dourado fundos imobiliários. Temos ações como a SLC, como a Brasil Agro, temos o RISA e o Betra, que são 2 fundos imobiliários, vou explicar sobre eles para vocês. Temos também a venda de insumos voltados para o agronegócio, como a Boa Safra, que é a soja, o Betal, ou Kizar, no caso dos fundos imobiliários, de armazenagem, silos, galpões de armazenamento, como a Kepler, o Betal, também o Kizar, a parte de transporte, como a Rumo, que é pela Raio 3, Betal, o Kizar, ou seja, dentro do setor de agro, temos plantio, venda de insumos, armazenagem e transporte, temos ações e fundos imobiliários, temos ações e fundos que fazem mais do que uma coisa e algo bem peculiar desse setor que eu vou explicar para vocês agora. Vamos pegar isoladamente ativos do setor de plantio. Vamos pegar o Agro, o RISA e o Betra. Olhem só que curioso. Dentro deste gráfico aqui, ó, repare o seguinte, apesar do Betra ter surgido há um tempo mais curto do que os outros, a gente pode observar que mesmo empresas e fundos do setor de plantio, eles não têm uma correlação muito alta. Matheus, o que é uma correlação? Eles andarem para o mesmo sentido. Se a gente pegar até um ativo de cada setor, pegar a Agro, pegar a Boa Safra, o Betal e o Kizar, repare o seguinte, o gráfico deles anda de maneira quase que aleatória. Eles não têm uma correlação muito grande entre si. Ou seja, as variáveis que afetam a oscilação de preço de um ativo não necessariamente afetam o outro. Matheus, por que isso aqui é importante? E aí que entra você estar inscrito no canal e entender todo o macro que eu ensino e que o objetivo é você montar uma boa carteira de investimentos para alcançar a independência financeira. Quando os ativos estão muito correlacionados, ou seja, eles vão para a mesma direção pelos mesmos fatores, você não está diluindo o risco, você está concentrando o risco. Por exemplo, você pode achar que está diluindo o risco ao investir em 6 empresas diferentes, mas se as 6 empresas forem Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e, sei lá, um outro banco, está tudo indo para o mesmo lado. Os bancos têm uma correlação muito alta, ou seja, você pode sim ter mais do que um ativo do mesmo segmento, só que saiba que ao fazer isso, você não necessariamente abaixa o seu risco. Você pode ter mais do que um ativo do mesmo setor por outros motivos, mas não é reduzir o risco da sua carteira. Quando a gente pega e olha uma imagem assim, você enxerga que diversificar dentro do agronegócio já te dá uma proteção no sentido de buscar ativos com uma baixa correlação. Então já de cara é uma lição importantíssima, beleza? Vamos continuar. Alguns pontos bem peculiares e extremamente importantes sobre investir em fundos imobiliários do agronegócio, que as pessoas ficam de fora porque elas acreditam em alguns falsos cognatos. Primeiro de tudo, o clima e a chuva não são um risco. O fundo imobiliário, ele atua da mesma maneira que ele atua com um galpão, com um shopping ou com uma laje. Na teoria, o resultado do fundo imobiliário, do galpão logístico, por exemplo, não depende de quanto a empresa que está alugando o galpão vendeu mais ou menos, porque você vai receber o aluguel.
O aluguel contratuado. Então você tem um aluguel contratuado. Na teoria, não importa o quanto o inquilino, a empresa lá dentro, vendeu mais ou vendeu menos, desde que ela consiga honrar com o aluguel. E é por isso que está escrito aqui. O clima e a chuva não fazem parte do resultado de um fundo imobiliário do agronegócio, sim o aluguel que ele está recebendo. Por que quase independente? Porque se de repente a empresa que está lá alugando, seja um silo de armazenagem ou até a terra para plantar, não tem nenhum dinheiro, não vai conseguir pagar o aluguel. Então o risco é o sentido do calote, mas é muito mais estável porque é um aluguel contratuado do que de fato os resultados cíclicos que a empresa do setor de agro tem. Entenderam? Quando um fundo imobiliário ele vai alugar alguma coisa para alguém. A gente vai ver quais são os tipos que existem, mas tem tanta parte de aluguel de silos, de galpão de armazenagem, de terra para plantio, tem vários tipos de aluguéis que podem ser feitos no setor de agro. Mas o que importa é o recebimento do aluguel regular, não tanto o resultado da empresa que alugou. Tranquilo? Outro ponto bem legal é o seguinte, na parte de armazenamento em particular, como a gente vai ver na aula de hoje, o Brasil é muito carente. O Brasil é muito carente de locais, galpões, silos que consigam armazenar de maneira muito consistente, do jeito certo, para não estragar as sementes dos plantios. Então isso no Brasil está em falta. E os fundos imobiliários, eles estimulam a captação de capital para conseguir crescer nesse segmento e atingir uma coisa que está com mais demanda do que oferta. O mercado, ele é um mercado um pouco mais complexo, a parte de manutenção dos silos é uma coisa um pouco abstrata, diferente da manutenção de um galpão, de um shopping, de uma laje, que é muito conhecido. O valor residual ao final da vida, um silo vai valer quanto, por exemplo, e como que vai ser no final dos contratos atípicos. Vocês vão entender isso melhor quando for analisar os fundos. Mas é um pouco mais complexo quando, de repente, um fundo imobiliário, ele aluga um pedaço de terra no meio de uma fazenda. Quando acabar o contrato, se o locatário não quiser renovar, o que vai acontecer, sendo que só tem ele ali no meio? Então, alguns fatores que a gente vai explicar no detalhe aqui, é importante você se questionar. Olhem que interessante isso daqui, que é algo de conhecimento praticamente geral, mas é legal estar verbalizado e escrito aqui. Olhem que interessante esse gráfico. Ele pega a área agricultável aqui em verde escuro, área agricultável per capita, ou seja, quanto mais pessoas tem, como não existe mais terra, quanto mais pessoas vão surgindo no mundo, menor a área agricultável por cabeça. E aqui em verde clarinho, a população mundial. Esse é um estudo de 1950 até projeções para 2050. Repare o seguinte, cada década que passa, a área agricultável por cabeça diminui e a população aumenta. O que isso tem a ver com o setor do agronegócio? Ir para um caminho bom, para um caminho ruim? Qual que é o diagnóstico disso? Uma vez que cada vez temos mais pessoas e não temos mais terra, o valor agregado da terra para plantio, ele aumenta. Ele aumenta, porque precisa-se de mais produção para atender mais pessoas. Isso também depende do avanço de tecnologia, depende de armazenagem, porque tem que ter mais alimento, mas tudo isso mostra que o setor da agricultura, por mais que a gente veja a tecnologia cada vez bombando, crescendo, se desenvolvendo, é um setor que nunca vai morrer. É um dos setores que, junto com saúde e energia, nunca pode desaparecer. E cada vez quanto mais pessoas existem, mais demanda por alimentos, por comida, por tecnologia e, consequentemente, o setor do agro. E o Brasil é um destaque muito grande dentro disso, um destaque muito grande dentro desse setor, como veremos daqui a pouco. E eu peguei esse trechinho aqui diretamente da SLC Agrícola. Olha que interessante o destaque para o que ela está falando. A população mundial, a classe média mundial, ela vai mais do que dobrar, de 2 bilhões de pessoas atualmente em 2021 para quase 5 em 2030. Então, em menos de uma década, ela vai dobrar. As pessoas têm acesso à classe média, acesso a serviços e produtos de um nível um pouco melhor. E olha que interessante isso daqui. O crescimento populacional associado ao incremento de renda, especialmente em países em desenvolvimento, está aumentando o consumo mundial de alimentos, roupas e energia. O projetado aumento de renda de países em desenvolvimento trará um aumento de consumo de proteínas que se relaciona diretamente com o consumo de soja e milho. E quem é um dos maiores produtores de soja e milho do mundo? Já vou deixar vocês abstraindo aqui. Então, isso é algo interessante para a gente pensar que, além do que a gente viu até agora, o aumento da renda média das pessoas também vai gerar um aumento de consumo. Matheus, quando fala de agronegócio, a gente está pensando mais na parte animal, na parte de plantio de grãos, mais na parte de plantio de grãos, e é importante lembrar o seguinte, que lembrar ou aprender agora, que para produzir 1 kg de carne bovina, precisa consumir 7 kg de grão. Ou seja, para um animal, para cada 1 kg de carne animal, no caso bovina, o boi e a vaca comeu 7 kg de grão. Ou seja, é praticamente inviável pensar que com o aumento da população, a gente não vai ter que passar a consumir mais grão do que carne. Porque é muito mais fácil e barato você produzir o grão e quantidade também de produção de grão do que de fato produção de carne. 4 kg de grão para 1 kg de carne suína e 2 kg de grão para 1 kg de frango.
Então tudo isso, tirando a parte ambiental que não estou discutindo agora, o que é melhor e o que é pior, em termos de volume de comida produzido, você consegue produzir 7 vezes mais grãos do que necessariamente carne de boi. Então, isso eventualmente vai ter um peso na decisão e na produção agrícola do Brasil e do mundo. Quando a gente fala de produção agrícola, o Brasil é um grande destaque. Até está no site da SLC, que fala que o Brasil é grande parte da solução. Esse aqui é um gráfico da evolução da produção de grãos do Brasil de 77 a 2015. Se repararmos desde 2000, ele deu realmente uma boa guinada. E olha que interessante, alguns pontos de destaque, né, que todo mundo aqui que está vendo essa live já deve saber disso, mas não custa reforçar. Por que o Brasil é tão interessante? Nós temos uma série de vantagens em relação ao nosso clima, a temperatura, a tecnologia voltada no Brasil para o agronegócio, que o Brasil sempre foi um país de agro, então isso também é muito desenvolvido aqui dentro, abundância de terras para o cultivo, qualidade dos solos, topografia muito plana, abundância de chuvas e sol, ou seja, o Brasil, ele nasceu pronto para ser uma potência do agronegócio. E quando a gente olha a balança comercial do Brasil, não poderia ser diferente. Olhem esse dado aqui que eu acho extremamente pertinente para você que está pensando em entrar no setor de agro. Olhem que legal, de 1995 até 2015 também, a balança comercial em bilhões de dólares do Brasil, do agronegócio e os outros setores. Repare o seguinte, a balança comercial do Brasil de agronegócio, praticamente todos os anos, com exceção de um só, sempre subiu. Ela sempre subiu, carregou o Brasil nas costas praticamente. Enquanto outros setores, reparem o seguinte, desde 2005 até 2014 foi só morro abaixo. Ou seja, isso aqui mostra o que para nós? Mostra a resiliência do Brasil no sentido do setor de agronegócio. Quanto o setor é importante para o Brasil, o quanto ele carrega o Brasil nas costas e o quanto a gente tem a impressão de que é muito complexo o plantio, aí tem época de chuva, aí perde plantação, sendo que na realidade as plantações elas podem ser feitas em rodízio, tem todo um provisionamento, tem toda uma estrutura estratégica por trás desse setor que é tão importante dentro do nosso país. E prosseguindo aqui, olha que interessante esse dado aqui. De acordo com um estudo feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a relevância que o Brasil vai ter, tá, no suprimento de cadeia mundial vai ser astronômico. As exportações brasileiras devem crescer 45% de milho, 50% de algodão e 36% de soja. Isso vai surgir muito em conta do crescimento da classe média, como já vimos, em países emergentes, principalmente na parte da Ásia. E um ponto de atenção aqui é o seguinte, tá? A China é o maior importador mundial de soja, equivalente a 70% do volume exportado do Brasil é exportado para a China, tá? Por que isso é relevante? Para você que vai analisar e estudar um FII do agronegócio, se de repente o FII produz muita soja, você está na mão de um grande cliente só praticamente, que é a China. Se ele exportar, mas saiba desse risco, que a soja está muito atrelada à China, a um grande consumidor, beleza? Tenha isso sempre em mente antes de analisar um fundo do agronegócio. E vamos olhar aqui, qualquer tipo de projeção para o Brasil é sempre positiva. A produção e o crescimento previsto do agronegócio. Tanto a produção em milhões de toneladas para crescer 27%. A área plantada, de fato, conseguimos ter um crescimento de área plantada de 17%. E se formos olhar aqui o ranking do Brasil na exportação dos insumos, olha que interessante, dos insumos do agronegócio. Nós somos o primeiro país na produção e exportação de açúcar, o primeiro em café, primeiro em suco de laranja, em complexo de soja, nós somos o segundo de produção, primeiro de exportação. Então repare, o Brasil está muito bem ranqueado em praticamente todos os insumos principais do agronegócio. Então eu acho que não tem sentido você, dentro de uma carteira de investimentos do Brasil, não pelo menos cogitar ter o setor de agro na sua carteira. Quando a gente olha aqui por um outro ângulo, a balança comercial do Brasil, que não é a balança comercial, mas é o PIB do setor, reparem o seguinte, o PIB da agricultura do Brasil, de 2000 a 2020, é um PIB sempre crescente, enquanto que a indústria acabou por sofrer bastante e o setor de serviços ficou lateralizado na última meia década, o que teria que ser o contrário em países desenvolvidos, que a indústria e serviços tendem a crescer, serviços inclusive passar a indústria, como foi o caso do Brasil, mas a agricultura continua muito forte por aqui. Legal? Então esse aqui é o mapa geral do setor da agricultura do Brasil. Agora vamos para a análise dos 4 principais fundos imobiliários do agronegócio. Essa tabelinha aqui eu peguei do site do Clube FI. Vocês contaram, tem 5. Matheus, você falou 4. Falei. Porque o terceiro aqui, que é o Farm de Santa Fé, ele é muito novo, não tem dados sobre ele ainda relevantes. Então a gente vai analisar o Betal, da BTG Pactual, o Betra, também da BTG, o Kizar e o RZTR, o RISA.
começaremos a análise individual de cada um deles. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei no último relatório gerencial do fundo imobiliário. Você consegue ele no site do fundo imobiliário, no Funds Explorer, no Fundamentei, no Clube FIBA, você acha um monte de lugar, mas tudo que eu vou pegar aqui para vocês, eu extraí do último relatório gerencial de cada fundo, beleza? Então comecemos a análise dos 4 principais fundos imobiliários do agronegócio. Chegamos ao primeiro fundo imobiliário do agronegócio, que é o BTG Agrologística, código de negociação BTAL11. Começou as atividades em fevereiro de 2021, administrado pela BTG, a gestão também é feita por ela. Taxa de administração 1,1% ao mês, sem taxa de performance. É uma taxa que me agrada? Não. É uma taxa que me desagrada? Também não. Para mim, a taxa de administração até 1% eu acho como saudável, acima de 1 começa a me incomodar. Porém, como é um segmento completamente novo, tem sentido cobrar uma taxa um pouco mais alta e por não ter taxa de performance, acaba por não me incomodar e passa nesse primeiro checklist. Algo bem interessante aqui, objetivo do fundo imobiliário. Olhem só que coisa peculiar que eu vou até destacar aqui para vocês, que esse fundo imobiliário ele é extremamente diversificado. Dos fundos imobiliários do agronegócio, o BTAL é o mais diversificado. Por quê? Ele vai fazer aquisição, pensando em longo prazo, aquisição e construção de ativos de escoamento, armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio do Brasil. O fundo também atua na parte de infraestrutura, armazenamento, escoamento rodoviário, ferroviário e hidroviário. Ele é extremamente diversificado, como a gente vai ver daqui a pouquinho no portfólio dele. Alguns dos destaques financeiros dele para chamar atenção. Primeiro de tudo, ele já tem 11 mil investidores, que não é um valor pequeno a se ignorar. O valor patrimonial dele está em 609 milhões. Para mim, o ideal é chegar perto de 1 bilhão ou mais. Mas como é um fundo novo, ainda em crescimento, já é um valor bem interessante, mais de meio bilhão de reais de valor patrimonial. Alguns pontos extremamente interessantes dele. O vault de 10,8 anos. Matheus, o que é o vault? É basicamente o tempo médio de vencimento dos contratos. Ou seja, os contratos dele, na média, vencem daqui a 10,8 anos. E são 100% atípicos. Matheus, o que é um contrato atípico? É basicamente um contrato que, uma vez rompido, o locatário tem que pagar até o final. Então, se o locatário quiser sair fora, ele pode sair, mas tem que pagar até o final. Ou seja, vincula muito o locador e o locatário. Na teoria, nenhum dos dois pode mexer muito no contrato. Para você que é investidor, isso é ótimo, porque você tem uma previsibilidade muito maior. Ele tem 11 ativos, o que já é uma quantidade de ativos bem legal. E o dividend yield dele anualizado está em 10% ao ano, que é um yield bem alto. Não dá para saber se isso vai se manter ou não ao longo do tempo, mas é um yield muito acima do esperado dos FIIs de tijolo, que costumam ser em torno de 6%. Só que é basicamente um yield de FII de papel em um FII que tem imóvel real. Então são pontos bem interessantes. Vamos olhar aqui a distribuição do rendimento dele. Se vocês analisarem o histórico, vão ver que no começo ele pagava bem pouco e foi subindo e agora está pagando quase 80 centavos. Matheus, vai continuar subindo? Não, porque no começo ele pegou o capital das pessoas e ficou em caixa e foi fazendo as aquisições. Logo ele tinha dinheiro parado em caixa e foi comprando os ativos dele e os ativos foram gerando receita. Agora, neste ponto aqui, no momento de agosto de 21 que esse relatório foi emitido, ele já tinha alocado 93% de todo o capital. Ou seja, os dividendos não vão continuar subindo eternamente, eles vão estagnar basicamente perto dos 80 centavos. Para vocês terem uma noção, para ninguém olhar e achar que vai subir pro resto da vida. E é legal analisar as aquisições feitas. Porque assim como eu comentei que o Brasil tem o déficit na parte de armazenamentos, ele está focado nisso. O foco dele está em adquirir ativos na infraestrutura e armazenamento. E olhem só, a emissão de cotas foi feita em fevereiro de 21, aí ele comprou um complexo industrial de sementes, ele comprou um terminal de transbordo, um centro de recebimento de grãos, terminal portuário, ele comprou 2 CRIs para proteger o patrimônio dele, com IPCA mais 9 e IPCA mais 7, quase arredondei aqui, mas bem interessante também. Mais recebimento de grãos, armazém refrigerado, então graneleiro, então ele é muito diversificado. Se formos olhar aqui, como eu comentei, 93% do que ele recebeu já está alocado em ativos. O maior ativo dele são só 18% do patrimônio, ou seja, dos 11 ativos, o maior é só 18%, ou seja, ele não tem uma concentração de risco muito grande em nenhum ativo, o que eu acho excelente. Vamos olhar aqui a distribuição, ao contrário do que a gente busca num FII de tijolo de shopping, galpão e laje, que eu quero concentrado em São Paulo. Aqui eu não quero concentrado em São Paulo necessariamente.
Visto que ele é um fundo do agronegócio, eu quero ele em estados mais voltados para a parte do agro. Então, se olhar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Ele está em 6 estados, bem distribuído. Então, é bem interessante você olhar essa disparidade dele. Ele é um fundo multi. O resultado histórico dele, é sempre importante analisar se ele não está distribuindo mais do que ele recebeu, porque alguns fundos imobiliários distribuem mais do que eles receitam para continuar pagando o dividendo, mas isso sai do caixa, o que é péssimo para a empresa. Vamos analisar aqui, ele distribuiu sempre menos do que ele de fato recebeu, tirando junho. E foi ver desde o início, ele distribuiu 84% do que ele receitou. Lembrando que a regra dos fundos imobiliários é distribuir a cada 6 meses 95% da geração de caixa, legal? Caixa líquido. Logo, quando vencerem os 6 meses, ele vai pagar uma porradona para compensar isso. Porque vocês podem pensar, Matheus, esse está distribuindo menos, que estranho. Quem é mais detalhista e lembrou dessa lei dos fundos imobiliários pode ter achado estranho. Mas ele pode, a cada 6, ele tem que distribuir 95% a cada 6 meses. Ou seja, se não passou 6 meses ainda, ele pode distribuir menos, só que no 6º mês ele tem que equivaler isso. Ou seja, pegar tudo que ele gerou de caixa e distribuir até o equivalente de 95%, beleza? É mais um comentário técnico, tá? Se você se perdeu aqui, não se preocupe. E vamos olhar a distribuição deles por tipo de ativo, também é bem diversificado. 1/4, 26% em CRIs, ou seja, em títulos de renda fixa, 14% armazém em graneleiro, a segunda maior parte deles está em 19% de terminal de transbordo, 15% de recebimento de grãos, ou seja, realmente o tipo de receita é bem diversificada, o reajuste inteiro em cima do IPCA, o que eu acho ótimo, acaba por não ser tão agressivo para o locatário e para nós que somos os cotistas, por ser mais previsível e menos agressivo, a chance de não ter nenhum atrito entre locador e locatário é maior. O nosso custo de vida como pessoas físicas é reajustado basicamente em cima do IPCA, então ser reajustado nesse indexador para mim é ótimo. Analisando aqui também o tipo de contrato que a gente já havia visto, que é 100% dos contratos atípicos, e o vencimento dos contratos. 72% vencem de 2031 a 35, só 8,5% vencem até 2026 a 2030 e 19% vencem depois de 2035. E se formos olhar aqui os 11 ativos que temos, reparem no seguinte, são todos ativos bem grandes, com cap rates, que é o retorno esperado do imóvel no momento da aquisição, acima de 9, os CRIs com IPCA mais 9, IPCA mais 6,7, contratos atípicos bem diversificados em localizações bem distintas. Então é muito importante ter esse tipo de análise em mente. Show? Então vamos agora para o nosso segundo fundo imobiliário do agronegócio, que também é da BTG Agroterras, ou BETRA11, Código de Negociação. Também ele é administrado e a gestão pela BTG Pactual. Taxa de administração 1,2% maior ao ano, né? 1,2% ao ano maior do que o Betal, que era 1,1%. Ele tem uma taxa de performance que começa a me incomodar, que é 20% do que bateu o IPCA mais 4. A forma de analisá-lo, o valor patrimonial dele é bem menor do que o Betal, ele tem 3 ativos apenas, mas tem um vault de 10 anos, o vencimento dos contratos médios em 10 anos, também 100% atípicos e um dividend yield interessante de 7,8%. Ele fez uma emissão de cotas em junho de 21, ou seja, também ele é um fundo bem novo, e comprou a Fazenda Sorriso, comprou a Fazenda Vian Mancel e a Fazenda Cachoeirinha, com cap rates bem elevados, contratos atípicos e todos com vencimentos em 10 anos. Algo interessante de se analisar é a distribuição patrimonial dele, que ele alocou 55% apenas, tá, do capital dele, isso vai aumentar ao longo do tempo, em ativos, e tem 45% em caixa para fazer novas aquisições. Por fazer uma análise do resultado dele, ele vem distribuindo praticamente 100% do que ele receitou, nem mais nem menos, distribuindo toda a parte dele, o que tem sentido, visto que ele tem muito caixa ainda, não tem por que reter resultado, visto que o caixa ele é bem grande. A distribuição de tabelas aqui, estou indo mais rápido agora, tá pessoal? Vocês já pegaram o jeito de um, conseguem fazer análise e replicar para os outros. Contratos 100% atípicos, em termos de produção, 50% está em um dos 3 ativos dele. For fazer uma análise um pouquinho mais macro do setor, ele tem a localização das fazendas, o cap rate, que é o retorno esperado bem elevado, 10,6%, 11% ao ano. Lembrando que o potencial dele de crescimento é os outros 45% de caixa que ele pode fazer a alocação. É um fundo mais novo, com algumas vantagens e desvantagens. Se você se interessou, eu recomendo que você leia alguns relatórios anteriores a ele e se aprofunde sobre este fundo, mas eu peguei aqui os principais pontos-chave para despertar ou não o seu interesse. O terceiro fundo imobiliário do agronegócio, que a gente vai entrar agora, que é um dos mais polêmicos que tem, é o Kezar Agrofundo Imobiliário, código de negociação QAGR11.
Ele é um fundo que é escriturado e administrado pela BTG Pactual. O gestor dele é a Equizar, esse gestor aqui ficou um pouco polêmico, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Tem também o consultor StoneX, que eu vou explicar para vocês da onde surgiu isso daqui, mais para frente. Mas a gente olha aqui, Matheus, eu gostei já aqui, ó, taxa de administração 0,75%, olha, já achei melhor que os outros. E o foco é na parte logística, beleza? Mas quando você pega aqui e lê as letrinhas miúdas, ali na taxa de gestão tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Ou seja, você vai estar pagando 1% ao ano desse fundo, tá? É uma leve malandragem barra não malandragem que eles fazem, mas a taxa é somada. Então você paga 1%, que é uma taxa razoavelmente aceitável. Legal? A gente pega para olhar aqui. Ele tem um valor patrimonial menor também, mas 300 milhões em crescimento, 18 mil investidores, um dividend yield de 9,34%, então é bem interessante nesse sentido. E alguns comentários bem legais do gestor, esses relatórios eu acho muito interessantes. Quando estão na parte de logística, de armazenamento, tem os silos, que são basicamente os grandes silos que têm armazenamento de grãos, aqueles grandes torres de armazenamento de grãos que a gente enxerga, a gente vê em filmes toda hora aparecendo. E algo que eles comentam, que não tem como comprovar porque não passou-se esse tempo ainda de fato da administração do fundo, é uma zona um pouquinho mais cinza e nebulosa, mas eles dizem que os silos tendem a durar de 40 a 60 anos quando bem conservados, o que é bem legal em termos de você conseguir perdurar um contrato, manter uma manutenção baixa por um longo espaço de tempo. Eles também batem muito no conceito ESG, o que me chama muito a atenção. O que é o ESG? São o E de environmental, ambiental, S de social, a parte social, e G de governança. Então, empresas que focam no ESG, tanto fundos quanto empresas, são empresas com pega mais ambiental e mais social, o que é sempre bom, se de fato eles estiverem fazendo isso. Algo bem legal também, os armazéns deles, que são dezenas de armazéns, são concentrados perto de unidades estudadas para ser centros de distribuição. Então a localização da parte logística é fundamental e eles concentram os armazéns dele perto das principais cidades, como Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Herê e Medianeira. Legal? E a parte de armazenamento de grãos é um dos pontos chaves de toda a estrutura do agronegócio. Então, desde a produção de grãos até os consumidores, sem o armazenamento, aquilo não tem sentido andar. E o armazenamento é um déficit no Brasil. Então, é um fundo imobiliário que está batendo num ponto crucial para a cadeia logística, que o Brasil está em déficit ainda. Se a gente pegasse outro trecho aqui de comentários do gestor, ele está muito ligado a que eu comentei com vocês sobre a parte ESG, que eles focam muito na parte de sustentabilidade, eles têm que fazer o Net Zero até 2040. O que é o Net Zero? É você produzir tanto gás carbônico quanto você consome, você não contribuir para a produção de gás carbônico do mundo. Eles querem diminuir as transmissões indiretas, querem fazer compra sustentável de grãos. Eu marquei aqui alguns pontos chaves, pessoal, para vocês entenderem que esse é um fundo imobiliário com vários projetos e políticas voltadas para o ambiente. Visto que ele está no agronegócio, eu acho isso muito interessante de ser feito, que ganha pontos no meu coração de investidor, porque de fato é uma coisa que contribui para o ambiente. Se eles vão fazer isso ou não é outra conversa, tá? Mas eles têm mais de 80 silos. Então, eles conseguirem fazer isso em 80 imóveis ou em toda a distribuição logística deles é algo muito válido. Legal? Aqui um resuminho do portfólio deles, para vocês terem uma ideia. Aqui são as cidades, eles têm as unidades, está quebrado aqui em percentual da receita deles, ou seja, 13% da receita deles vem de Paranaguá. Legal? Para vocês entenderem basicamente isso. Eles têm um centro de distribuição, 80 silos e armazéns em 11 unidades. Os contratos também são 100% atípicos. O perfil do locatário é agroindústria. A maior parte é de fato agroindústria. E 35% revenda de insumos agrícolas. A maior parte do tipo de ativos deles são literalmente centros de recebimento de grãos. Tem um centro de distribuição, que é esse ativo aqui. E o vencimento dos contratos, metade deles praticamente vai vencer de 2030 a 34, 16% 34 para depois e 36% de 25 a 29. Um ponto que me deixa mais ou menos ressabiado desse fundo imobiliário, não muito, mas um pouco, é que ele tem dois clientes só, que é a Bela Agrícolas e a BR Foods. Por que me deixa um pouco ressabiado? Porque são dois gigantes do mercado, principalmente a BRF. Então, apesar de ter estão na mão de dois inquilinos, são dois inquilinos muito grandes, muito sólidos, que com contratos atípicos. Então, apesar de ser um ponto que é levemente ressabiado, por serem camaradas bem grandes e bem sólidos, você pode relevar dentro da sua análise, beleza? Vamos fazer a análise aqui entre tudo que ele recebeu de receita e o que ele distribuiu nos últimos 12 meses, olhando aqui, ó, o que ele fez de receita
aqui. E o que ele distribuiu nos últimos 12 meses, ele distribuiu praticamente tudo. Então ele também não está invadindo caixa, está distribuindo quase tudo que ele recebe, o que eu acho extremamente saudável para um fundo imobiliário. Olhando agora aqui o histórico dele de pagamento de dividendos, que chegou a ter um boom em janeiro, fevereiro e março de 2021, depois tendeu a estabilizar a partir do segundo semestre de 2021, e aqui o dividend yield dele esperado chegou a dar uma estabilizada em torno dos 9,3%, que é um dividend yield bem elevado. E se for quebrar aqui, quais são os principais responsáveis pela receita deles, é a BL Agrícola e a BRF, olhando em termos de distribuição. A BRF, que são os três de cima aqui, são bem mais relevantes do que a BL Agrícola, mas a BL Agrícola não é de maneira alguma irrelevante. E tem uma coisa bem legal desse fundo aqui, que ele coloca as principais perguntas em relação ao fundo imobiliário. E eu trouxe aqui algumas das principais que eu achei interessantes lá. Primeira, qual que é o caixa da empresa? 97% do patrimônio já está alocado, então o caixa é 3%. Como que é feita a manutenção dos ativos? Nos contratos atuais, os investimentos em ativos fixos são de responsabilidade do fundo e possuem em contrapartida um valor adicional de locação para que o fundo faça essa manutenção, ou seja, o risco embutido já está no preço. Já as manutenções cotidianas, ou seja, o operacional do dia a dia, que é o OPEX, são de responsabilidade dos locatários. E até o momento, ou seja, menos de um ano que esse fundo existe, ainda não precisou de nenhum gasto com CAPEX. Legal? Ou seja, tudo que ele cobrou de aluguel, a mais está indo para o bolso dele. O fundo vai realizar novas aquisições com o intuito de diversificar a carteira. A gestão está trabalhando em diversas fontes de originação, ou seja, podem fazer novas emissões para adquirir novos ativos e vão atualizar os cotistas com as datas, com os relatórios. Como ele tem mais de 80 ativos aqui, eu não trouxe para a gente aqui a imagem de todos eles, mas no relatório tem a foto de cada imóvel na descrição, legal? Mas tão importante quanto isso ou mais é o resumo de alguns pontos que não estão no relatório, tá? São pontos que eu vi entrevistas com o gestor, análise mais detalhada dos fundos, pesquisei bastante sobre isso e tem algumas coisas que não estão no relatório que você precisa saber sobre este fundo polêmico. Porque o Matheus falou que ele era polêmico, até agora eu não percebi nada dele. Este é um fundo que teve uma série de problemas no começo. Ele fez várias promessas em relação à alocação do capital, o retorno esperado, que não foram cumpridas. E no meio do caminho, o gestor anterior saiu fora. O gestor anterior acabou meio que desistindo do fundo, entrou um novo gestor, o que gerou uma desconfiança gigantesca, tanto que ele não consegue fazer uma nova emissão, porque o valor de mercado dele está muito abaixo do que de fato valeriam os imóveis na teoria, mas ele tem essa falta de confiança, gera uma bola de neve complicada, porque quebrou-se a confiança, o gestor novo entrou agora, vai ter que fazer um trabalho muito bom, muito transparente, o fundo tem um grande potencial, mas o que foi prometido não foi cumprido, será que isso vai acontecer de novo? A troca do gestor gerou uma certa turbulência, então esse é um fundo que eu acompanharia de perto ele, para entender como que isso vai reverberar por uns 6 meses, 1 ano, e aí entender se vale a pena ou não para o meu perfil entrar neste fundo. Se você tem um perfil um pouco mais arrojado, ou estudou mais a fundo, gostou dos imóveis da proposta, manda bala, não nada te impede de fazer isso. Só que a dificuldade de captar no início, que ele teve essa dificuldade por conta de promessas, por conta de proposta do fundo, pode atrapalhar emissões futuras, ou seja, pode atrapalhar o fundo crescer. Ele tem só 2 locatários e o crescimento dele é difícil. Matheus, se fundo só tem coisa ruim? Não, tem vários pontos positivos. Primeiro, um dividend yield, ou seja, um dividendo elevado, os contratos todos atípicos com vencimento de 10 anos, mais de 80 ativos, ou seja, mais de 80 imóveis. O resultado dele está com uma distribuição bem saudável, distribuindo tudo que está recebendo. E os contratos vão começar a vencer em 25. Então a gente já vai ter uma noção de como que vai ser feita a renegociação, que é um dos grandes problemas dos fundos imobiliários do agronegócio, que ninguém sabe como vai ser lá na frente. Como o dele vence um pouquinho em 2025, esse pouquinho já vai dar um bom feeling para o investidor de como provavelmente vai ser todo o futuro do fundo. Então isso eu acho um ponto positivo. E chegamos finalmente ao último dos 4 fundos imobiliários do agronegócio, o RISA Terrax, RISA Asset Management, código de negociação RZTR11. Gestão pela própria RISA Asset Management, administração pelo Banco Genial, não tem consultoria, foi fundado em outubro de 2020, ele tem 2 emissões até agora, é o único fundo imobiliário que teve 2 emissões do agronegócio, taxa de administração é a mais salgada de todas, é 1,25 e a performance 20 acima do CDI mais 2%, ou seja, é uma taxa bem pesada realmente. O destaque aqui para a taxa de administração dele, que realmente me incomoda bastante. Se vamos olhar aqui, alguns dos pontos-chave dele de destaque. Ele é o único fundo no momento que tem um valor patrimonial de R$1 bilhão, o que me chama muito a atenção. O yield dele está na casa dos 12% ao ano, o que é um yield bem interessante, quase 1% ao mês só de dividendo.
O prazo de vencimento dos contratos, 11 anos e meio, ele tem 14 ativos, ou seja, as taxas elevadas dele acabam por serem compensadas pelo retorno elevado que ele dá também. É o que eu gosto muito do Risa, dos relatórios dele, é que ele comenta sobre como está indo a safra, o setor de commodities, indicador de milho, indicador de algodão, ele comenta muito sobre o setor do agro em si, o que eu acho que facilita a busca do investidor, mas lembrando que o resultado do fundo imobiliário não depende do resultado das plantações. A gente conversou isso lá atrás. Em termos da DRE dele, ele também distribui 99% do que ele recebeu, ou seja, ele está distribuindo tudo, não está invadindo caixa, está sendo bem saudável, também só faltava. Ele tem um yield de 12%, está distribuindo menos do que 100%, né? Aí seria um dos melhores fundos da história do universo. E se formos olhar direto no relatório dele, quais são os 14 imóveis, a gente vai ver que realmente são fazendas, são pedaços de terra, meio que no meio do nada, mas são pedaços de terras e fazendas distribuídos pelo Brasil inteiro também. São fazendas razoavelmente grandes, tá? Quem entende do agronegócio, eu conversei com algumas pessoas, falaram que não são tão grandes assim, mas tem um valor bem interessante, bem distribuído. Então, assim, analisando o tipo de plantio, qualidade dos imóveis, o espaçamento que ele tem, a distribuição regional, observe-se que é um fundo bem grande, é um fundo de valor patrimonial de R$1 bilhão. É impossível você comprar um imóvel sem olhar quais são os de fato. Mas diferente dos outros que tem silos, armazenagem, a parte de hidroviária, a parte de ferroviária, realmente que são fazendas voltadas para a parte, literalmente, de plantio. Legal? Então, esse é o que eu acho que pelo relatório. E um resumo de alguns pontos fortes e fracos fora do relatório. Primeiro, o risco da recompra, porque a localização é, entre aspas, no meio das fazendas. Então, quando vencer o contrato, como é que vai ser? Essa recompra do fundo imobiliário, quando vencer o contrato, ele vai manter aquela terra com ele, o mesmo locador vai alocar de volta, como vai ser a renegociação do contrato, vai voltar o dinheiro para o fundo, vai ter que achar uma outra terra, então isso está um pouco nebuloso. Ele fixou o reajuste em 6 mais 6% ao ano para recompra, ou seja, o valor da terra vai ser reajustada basicamente em 12% ao ano até o vencimento. Só que, se de repente a inflação for muito mais alta, pode ser que o fundo perca essa valorização, porque está travado em 12%. Se as terras, no geral, valorizarem mais do que isso, esse acordo do fundo, que é um pouco nebuloso, tá? Já vi gestor dando entrevista, já vi os maiores especialistas de fundo imobiliário da internet falando sobre isso, que também ficou um pouco nebuloso, e o gestor é um pouco misto em relação quando questionam-se ele sobre essa taxa de reajuste do valor da terra. Tá? E o reajuste do contrato em si, ele é em cima da inflação, não é o reajuste do contrato, tá? Isso aqui é o reajuste da terra. Tem o risco da inflação, por conta desse fator que eu comentei acima. Os relatórios, eu não acho eles tão completos do Risa como os da BTG, por exemplo, e entre os pontos positivos estão um bom cap rate, são cap rates bem elevados, os yields também são bem altos também, os vencimentos do contrato de mais de 10 anos, ele tem 30% do patrimônio dele em CRIs, eu escrevi aqui 2 vezes o yield de 10 anos, não sei porquê, mas vale frisar de novo, porque 10 anos é um prazo bem legal, 30% do patrimônio dele estão em títulos de renda fixa com taxas bem elevadas, o que protege muito o fundo como um todo, ele é diversificado entre os tipos de imóveis, apesar de serem fazendas, os plantios são diferentes, as regiões são diferentes, as tecnologias também são diferentes. O yield dele mira em 12%, o que eu acho bem interessante. E esse fundo tem um risco maior, mas claramente ele vem entregando um retorno um pouco maior. Matheus, qual desses 4 FIIs é o seu favorito? Se você me conhece, sabe o meu perfil de investidor, você provavelmente já sabe qual que é o fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira pessoal e eventualmente vou colocar também no Encher na Carteira, tá? Que se você não conhece esse quadro, é o quadro mais legal desse canal, onde eu ao vivo todos os meses aporto R$500 para você. Se você não conhece esse quadro, tá aparecendo um card aqui em cima para você conhecer. Eu faço isso desde janeiro de 2020, então é bem legal esse quadro mesmo. E para quem teria um perfil mais arrojado, o Risa pode ter sentido, o Kizar também. Para o meu perfil, eu vou no primeiro fundo imobiliário que a gente analisou, que é o Betal, da BTG. Lembrando que não é uma recomendação, simplesmente o fundo imobiliário que eu decidi, que eu investi por conta do meu perfil. E me conta, eu quero de verdade saber, você já investe em algum desses fundos? Me comenta aqui embaixo se você investe em algum desses fundos, qual empresa do setor de agro te interessa, que eu até faço uma análise aqui para vocês, e me comenta o que você acha desse setor tão importante para o Brasil. Legal? Espero que tenha gostado, deixa o like se você gostou, chegou nesse ponto, e eu vejo você na próxima aula.